Queridos, saúdo todos com a paz do Senhor, amém? Eu gostaria, queridos, nessa madrugada, estar contando um sonho a vocês que eu tive da parte do Senhor. Eu creio piamente que o Senhor me revelou esse sonho. E é um sonho que me trouxe muito temor no meu coração. E ele é assim, dessa forma eu sonhei. Eu sonhei, queridos, que eu estava dentro de um cemitério. E esse cemitério, quando eu olhava, todos os túmulos, todos eles estavam abertos, todos. E eu prestava atenção que o chão estava todo rachado, como se tivesse tido um terremoto. E eu via aquelas raízes das árvores, entendeu? No chão, o chão todo aberto. E eu não via nenhuma pessoa dentro daqueles túmulos. Ninguém, não tinha nada. E aí alguém pôs as mãos nos meus ombros e falou bem suave para mim: olha para a sua direita. Quando eu olhava, queridos, eu vi um campo enorme, mas ele era muito grande, esse campo. E quando eu olhava nesse campo, eu nunca tinha visto tantas pessoas na minha vida nesse campo. Eram multidões, meu irmão, eram multidões de pessoas, eram muitas pessoas. E uma coisa que eu observava quando eu olhava entre elas, eram pessoas que tinham roupas de várias épocas, várias nações, eram roupas diferentes daquilo que eu já tinha visto. E algumas que eu já tinha visto. E eu ficava olhando aquilo e falei, meu Deus. E eu observava que todas as nações estavam ali. Quando eu olhava para frente, irmãos, eu vi um homem todo de branco. Um homem de uma estatura alta. Eu não conseguia ver o seu rosto, eu não sei se eram nuvens, mas eram fumaças, não me deixava ver o rosto dele. Mas eu observava que ele tinha uma roupa muito branca, mas branca, um branco que eu nunca vi nessa terra, irmãos. Eu nunca tinha visto uma roupa tão branca na minha vida. E aquele homem, aquela roupa larga no seu corpo. E aquele homem, ele tinha uma autoridade jamais vista. Nenhum juiz nessa terra tinha tanta autoridade como aquele homem. Não tinha autoridade, ele era a própria autoridade. E ali, aquela voz fala no meu ouvido, observe. Irmãos, quando eu olhava, eu via que ele chamava. E do nada via saindo do meio da multidão pessoas acorrentadas. Eu escutava as correntes. E elas iam vindo. Quando eu olhava no rosto delas, o semblante delas estava caído. Mas um semblante tão triste, tão triste, tão triste. Eu nunca vi tanta tristeza assim, no rosto de uma pessoa. Eu nunca tinha visto pessoas tão tristes. É uma tristeza que eu nunca tinha visto nessa terra. Não tinha como explicar, queridos. E eu observava. Aquelas pessoas, elas estavam seminuas. Seminuas, várias delas. Com roupas íntimas. Outras com as roupas rasgadas, mas bem estavam seminuas. E eu falava, o que é isso? O que simboliza isso? E aquela voz falava comigo, isso é a prostituição. Isso é a fornicação. Isso é o pecado do adultério. Isso é todo o pecado de imoralidade, meu filho. Falava para mim. Todas elas estão condenadas. Isso é o homossexualismo. E eu olhava assim, meu Deus. E elas, na que se aproximavam dele, elas estavam com a cabeça baixa, muito baixa. E elas já estavam condenadas, irmãos. E eu via quando aquele homem levantava sua mão assim, esquerda, e jogava. Quando ele jogava, abria um buraco do lado dele. E aquelas pessoas iam entrando até a última. Quando entrava a última pessoa, aquele buraco se fechava. Estavam condenadas. Aí naquele momento, novamente, ele chama outras pessoas. Mas a postura dele era diferente daquele homem de branco. Ele parecia estar irado. Aí eu via que aquelas pessoas se aproximavam dele. E eram pessoas assim com roupas de várias épocas. Pessoas mais antigas, de épocas antigas e épocas na nossa época. E ali aquelas pessoas levantavam a mão para ele assim. Com as duas mãos levantavam para ele. Quando elas levantavam, ele levantava a sua mão assim
E com uma espada ele cortava, e todas elas, as mãos caíam no chão. Ficava só o toco da mão. E eu falava, o que significa isso? Aí a voz falava, esses aí foram as pessoas que receberam talentos dele. Foram pessoas que não pregaram a palavra dele. Pessoas que enterraram seus talentos. Pessoas, por causa dessas pessoas, muitos foram ao inferno, porque deixaram de pregar a palavra dele. Estão todas condenadas. E naquele momento ele levantava sua mão e jogava para o lado. Todas elas iam entrando, muitas iam entrando. Daqui a pouco, quando chegava a última, o buraco fechava de novo. Aí aquela voz virava para mim e falava, olha lá no fundo. Quando eu olhava assim, irmãos, que tristeza, queridos. Eu via homens, vários homens sentados, muitos sentados. E eu via que eles estavam em dúvida, olhando para o chão, em dúvida, preocupados. E ali eu falava, e eu observava as roupas deles, detalhe, eles estavam de roupas sociais, de terno, de roupas sociais. Eu falei, meu Deus, eu deduzi na hora, são obreiros de Deus, são pastores, são homens que foram incumbidos de levar a palavra de Deus, quer ver? Aí a voz falou para mim, isso mesmo, são os meus cães, os homens que eu escolhi para a casa do Senhor, para minha casa. Esses homens, eles comeram a carne das ovelhas. Esses homens pregaram aquilo que eu não mandei. Esses homens não fizeram a obra de Deus como eu mandei eles fazerem. Fizeram de qualquer forma. Todos eles estão condenados. Todos estão condenados. Eu falava, meu Deus, todos estão condenados. E a voz falava para mim, e você? O que você escolhe? Irmãos, eu acordei na hora. Acordei assim, paralisado. Meus músculos do meu corpo não se mexiam. De tão apavorado, tão aterrorizado. Porque o sonho era muito real. Era muito real. Não era um sonho comum. Era algo muito real. Eu consigo lembrar o céu como estava. Não era um céu azul. Era um céu diferente, avermelhado. Tudo era diferente. Era um dia de muita tristeza. E naquele momento eu senti um despertamento dentro de mim. Eu nunca mais consegui ser a mesma pessoa. Eu tinha que passar esse sonho, me senti cobrado para falar para você, meu amado. Talvez você esteja achando que o que você está vivendo, esse amor que você acha que você está vivendo, jovem, essa fornicação que você está vivendo, fazendo sexo, sem estar casada. Você que está no homossexualismo, acha que tudo que você está vivendo é o correto. Você acha que está certo, que o importante é amar, o importante é o amor. Não, meu irmão. Não é isso que Deus quer para você, minha irmã, não é isso. Deus não quer que você case com um homem. Você não quer que você case com a mulher. Você quer mulher casar com mulher. Você com homem casar com homem. Você que está vendendo o seu corpo, está se prostituindo. Deus está falando com você. Você vai ser condenada, minha filha. Você, meu irmão, que está ficando com a mulher do seu próximo. Você, moça, que está ficando com o marido da sua próxima. Você estava lá naquele sonho. Era você que estava lá naquela fila. Você estava condenada. Você estava condenado, meu irmão. Você que tem feito a obra do Senhor negligentemente. Você que não tem feito. Você tem o chamado, está sentado no banco da igreja. Você que nem vai mais para a igreja, mas recebeu talentos de Deus. As mãos daquelas pessoas eram cortadas, estavam condenadas. Era você que estava lá naquele sonho. Era você. Você, pastor, você que foi incumbido de pregar a palavra de Deus, acorda. Deus está mandando você falar a verdade para a tua igreja. Deus está mandando você falar da volta dele. Você não tem falado.
Você tem amaciado porque você está com medo de perder o dízimo. Você está com medo de perder a oferta. É para você falar sobre o pecado. É para você falar sobre o inferno. É para você pregar a verdade, meu irmão. Porque se você não pregar a verdade, você vai estar incumbido naquele sonho. É você que vai estar condenado. Pregue a verdade, acorda. Pregue, pregue a justiça de Deus. Pregue o amor, mas pregue a justiça de Deus. Pregue o inferno, meu irmão. Pregue o pecado, não tenha medo de perder. Deus está te dando um despertamento como Ele me deu. Esse é o sonho que eu tive. Eu espero que Deus tenha falado a você, ao seu coração, como falou comigo. Lembre-se, Romanos 6:23, 6:26. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Escolha o Senhor, escolha viver. Aceite Ele, volte para Ele. Joga por terra o seu orgulho, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor.